Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, queria falar um assunto muitíssimo importante, né? É um assunto meio complexo, né? Porém, nós temos que nos aprofundar nele, né? Um assunto que cabe à criatura estar buscando, né? Cada vez mais se aprofundar nele para poder estar entendendo aí as razões de Deus, né? Os motivos que Deus agiu aí na criatura, a maneira que ele agiu e os motivos. Amados, primeiro eu queria falar assim sobre a respeito do conhecimento e entendimento. Você sabe que existia uma árvore lá no Éden, né? Duas árvores, uma do conhecimento, né? E uma da vida, né? Que a gente fala da vida, do amor, né? É uma árvore do conhecimento e uma da vida, né? São as árvores que tinha no Éden. Porém, eu queria trabalhar assim com vocês agora a respeito do conhecimento e do entendimento, né? O que se refere aí, então, o conhecimento? Conhecimento é quando você conhece, né? A criatura ela conheceu o bem e o mal, né? Aí agora ela precisa do entendimento para poder sair desse abismo que ela entrou e não consegue sair, né? Por quê? Deus já sabendo que ela não conseguiria, então Deus já fez um plano para ela entrar e também sair, né? Então, quando você entende que a ação ela parte toda de Deus, né? Você fica mais tranquilo, mais aliviado, né? E você sabe que você só tem uma escolha, você tem que se apegar a Deus, você tem que amar a Deus, você tem que segurar na mão dele, né? De qualquer forma, você tem que segurar na mão de Deus, né? Porque é, essa árvore do conhecimento, amados, ela se tornou perigosa, por quê? Porque existiu um perigo aí por conta de criaturas, né? Que tiveram um nível de desobediência alto aí, né? Porque quando você obedece, né? O pai ele resgata, ele vai lá e te resgata, mas a gente sabe que tem criaturas que não entenderam, né? A verdade, elas simplesmente tiraram, né? Fizeram uma verdade em si e buscaram por conta própria um caminho diferente do que o pai quer para a criatura. Então, na maioria da população, Deus ele fez divisões dessas criaturas. Você vê aquela parábola dos talentos, significa isso. Significa que Deus ele dividiu essa criatura aí. Como que Deus divide a criatura, né? Deus divide exatamente porque existe um plano de justiça que precisa dessa divisão para somar depois, para a conta bater, né? Não pode ser dividido, as criaturas não podem ser igual, né? Nesse plano de morte, porque elas se repeleriam, né? Você sabe aí na física que o que é igual, né? Não bateria aí. Então teve que ter essa diferenciação na criatura para poder fazer esse resgate, né? Então você vê que a criatura ela foi dividida em ordens diferentes. Como que Deus faz isso, amados? Deus você sabe que ele comanda tudo. Então Deus ele conhece os corações de cada um de nós. Então Deus ele plantou nessa medida certa para cada coração. Ele fez essa contagem, essa conta certa aí para cada coração. Inclusive os maus aí, os que absorveram o engano, ele também trabalha nesses maus, né? Então a criatura, por mais que ela seja mal, ela não é totalmente mal por ser criatura. Por quê? Porque ela não tem domínio de si. Deus domina ela. Ela não consegue ter domínio de si. Então é um engano a criatura achar que ela pode agir contra Deus porque ela não consegue, né? Deus domina ela, mesmo ela sendo mal. Mesmo ela, você entendendo que ela é mal, né? Você enxergando ela como mal. Por quê? Porque Deus, amados, ele tem uma dose ali, né? Ele coloca o amor, você vê que ele trabalhou na criatura desde a formação até ela
do crescimento, até a criatura se salvar. Ele trabalhou a história inteira na criatura, né? Então, cada criatura ele trabalhou de uma forma. Deus é perfeito, amados. Ele trabalha em todas as criaturas, cada uma de uma forma diferente e salva todas. Então, é uma perfeição enorme. Então, por que Deus fez isso? Porque a criatura ela precisaria, né, de ter esse entendimento, já que uma vez ela teve o conhecimento. Então, para ela conhecer, ela tem que entender. Porque se ela conhecer e não entender, ela fica presa num plano de morte, né? Então, para ela ganhar a vida, por isso que lá no Éden fala, né, que o homem ele não poderia ter a árvore da vida, né? Porque uma vez ele tendo a árvore da vida com conhecimento, ele não tem como, ele não consegue controlar, ele não conseguiria, né? Ele não conseguiria lidar com isso, então tem que ser protegido. Então Deus ele protegeu. Por quê? Porque o amor, amados, ele é supremo. Por mais que a criatura se esforce aqui, ela não tem noção do que é o amor de Deus. É algo muito grandioso, né? É algo que tem que ser muito, né? Deus precisou do tempo certo, né, para poder ir dosando isso na criatura, porque é algo muito grandioso. A criatura ela não suportaria, né? Então Deus protegeu essa árvore da vida, que é o coração da pessoa aí, né? Tudo isso é espiritual, amados, para você entender. Mas Deus protegeu essa árvore da vida aí, que é o seu coração. Por isso que você não manda no seu coração. O seu coração está em domínio de Deus. O seu coração você não pode mandar nele. Você não tem como, você não consegue mandar no seu coração, né? À medida que você vai absorvendo o entendimento, né, que está no Senhor Jesus, aí sim você vai aprendendo a comandar o seu coração. Por que você vai aprendendo a comandar com o seu coração? Porque não é você mais comandando, é o Senhor Jesus. E ele sabe comandar, né? Então ele sabe a dose certa, ele sabe tudo certo. Então tudo isso é feito, amados, na mais absoluta justiça, no plano de salvação seu aí. Então Deus é perfeito, né? Então o que você tem a fazer aí é ir entendendo, né? Então o entendimento é a chave da sua salvação. Você conheceu, né? Você teve conhecimento e agora você precisa ter um entendimento para se salvar. Por isso que Jesus ele avisa, não vai para os outros caminhos cegos, os guias cegos não podem te guiar, tal, porque ele sabe, porque não tem como, amados. O controle da sua mente tem que estar na mão dele, porque senão você não consegue. Você está andando no caminho contrário. Essas pessoas que estão andando no caminho contrário, elas não têm o Jesus não controla a mente delas, porque não tem como, né? Porque para Jesus controlar a mente, elas têm que dar esse passo aí, elas têm que se entregar, elas têm que Jesus tem que ter a garantia de que elas estão entregues na mão dele. Então o Espírito Santo precisa dessa garantia. Por isso que ele não entra. Ele não entra onde tem raiva ainda, ele não entra onde tem falta de perdão, onde tem imoralidade sexual, ele não entra. Não tem como ele entrar, entende? Por quê? Justamente por isso. Porque a criatura ela está perdida, então ela não pode ter o entendimento. Se ela tiver o entendimento, ela se machuca, ela se perde, ela se mata, né? Espiritualmente. Então é preciso que Jesus controle. Por isso que Deus fez a perfeição. Jesus é essa perfeição, né? Então Jesus é Deus, é a perfeição, amados. Sem Jesus você não tem como se salvar. Você continua perdido. Por quê? Porque a criatura não tem essa condição. Porque a criatura foi criada por Deus, amados. Deus está fazendo agora a parte, está entregando para a criatura a parte do conhecimento, né? E a árvore da vida. Então é algo muito grande, é grandioso, vem da parte de Deus. Não tem como a criatura conquistar isso, né? Quem dá gratuitamente é Deus. Por isso que fala, né? A salvação, tudo, o Espírito Santo é tudo da parte de Deus. A criatura não consegue. É ignorância da criatura achar que ela promove salvação, né? Não promove não. Tudo que ela faz, ela está fazendo usada por Deus. Até os maus aí que você vê fazendo as coisas que você vê fazendo, porque eles estão sendo usados por Deus, né? É que eles não têm o entendimento, mas eles estão sendo, por isso eles não têm o entendimento, para Deus usá-los, né? Eles têm uma vocação aí segundo o coração,
né? De uma tendência segundo o coração. Isso foi plantado na árvore da vida aí de cada um. Essa tendência aí do coração, ele tem porque Deus plantou, né? Então Deus tem que ter o controle da criatura. Ele tem o controle de todos. Não existe a criatura falar, ah, não, eu mando em mim. Ela pensa que manda. Mas quem está mandando é Deus. Deus já sabe tudo que está escrito, tudo que aconteceu com a criatura, tudo. Deus já sabe tudo, já está tudo escrito isso. Né? Agora, nós temos uma oportunidade de ter o entendimento. Né? O fruto que tem aí, o que resta para a gente aí é ter o entendimento. Você tendo o entendimento, né? Você vai espiritualmente se evoluindo através do entendimento. Né? É crescer no entendimento. Por quê? Porque você já tem o conhecimento. Você sabe o que é o bem e você sabe o que é o mal. Agora você precisa ter o entendimento para você optar pelo bem. Né? Pelo bem total aí, pelo bem, pela luz total. Né? Para você sair das trevas, você tem que optar pela luz. Né? Então, como que eu opto pela luz? Pelo entendimento. Quem dá o entendimento? É Jesus. Né? Então não existe outro caminho, não existe outro meio. Né? Por mais que a criatura faça aí, não existe outro meio. O que a criatura tem que fazer é ajudar as outras a enxergar o caminho de Jesus. Né? Não existe, não tem como eu criar uma organização, guiar pessoas. Isso não existe, amados. Cada um é cada um. São criaturas distintas. Cada um precisa passar por cada passo aí de Deus. Não tem como. Né? A criatura que entra na organização aí, ela entrou por causa da permissão de Deus. Deus já sabia de tudo, que ela entraria, tudo perfeito aí, amados. Né? Mas é uma ignorância a criatura achar que ela está dominando, que ela está fazendo alguma coisa. Né? O problema é esse entendimento da criatura. Ela achar que é ela que está promovendo alguma coisa. E não é. Né? Porque aí ela se atrapalha, as outras não. As outras Deus permitiu porque sabe. Deus tem o momento certo para resgatar cada um. Né? Deus tem tudo o momento certo. Tudo que os outros estão fazendo aí, sofrendo e quebrando a cabeça, é justamente porque tinha que quebrar mesmo. Deus sabia que tinha. Né? Então Deus sabia de tudo. Deus sabe a dose de cada um aí, amados. Né? Então o que a gente precisa é investir no entendimento. Né? Que fique bem claro para você. É o entendimento que você tem que buscar a partir de agora. E esse entendimento, quem dá é o Espírito Santo. Né? Assim como você teve o conhecimento, você precisa agora do entendimento para sair do erro. Né? A verdade, mas não é um erro, né? Necessitaria a criatura passar por isso. Né? Então Deus já sabia disso. Deus sabia. Você acha que Deus soberano, ele não sabia que ele ia colocar duas árvores lá, que a criatura ia mexer? Tudo ele sabia, foi tudo plano dele, amados. Ele está por trás de tudo. Não existe uma serpente que desobedece Deus, que faz isso aí é uma historinha que não entra na cabeça de quem tem Deus, não, quem tem Espírito, não. Deus, ele é supremo. Ele coordena tudo, não tem como. Entendeu? Não tem como. Como que você vai acreditar que um Deus superior, soberano, que ele controla tudo e todos, ele vai deixar uma cobrinha ir lá enganar a criatura, tal? Não, ele sabia de tudo. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabia de tudo. Se ele não quisesse, ele não deixava. Né? Na verdade, tudo vem dele. Vocês têm que entender que tudo vem dele. Essas guerras, esse sofrimento, tudo vem de Deus, amados. Tudo vem de Deus. Não tem nada que não vem de Deus. Então essas curas que você vai nesses templos físicos aí, que você é curado, essas curas milagrosas, tudo vem de Deus. Agora, não é da vontade de Deus, entendeu? Não é da justiça de Deus. Então a justiça vai cumprir aí. Por exemplo, se você recebe uma cura, né? E você buscou essa cura aí porque você não creu em Deus, você não buscou o Espírito Santo. Toda cura que você tem que buscar é no Espírito Santo. Então você vai pagar pelas consequências dela. É lógico. Isso é óbvio, né, amados? Senão Deus não seria justo. Né? Se você vai lá buscar riquezas materiais, tem problema buscar riquezas materiais? Se você não apegasse, não tinha. Você apega. O problema é seu. Não é das pessoas em volta. Né? Não é de você ter que fazer uma justiça. A justiça que você faz é para você mesmo. Né? Aí você vai falar assim, ah, não, mas para mim não tem problema, que eu não me apego. Você que pensa que você não apega. Você que pensa. Porque você plantou, amado. Deus faz você se apegar.
Porque não é justo você não se apegar. Entendeu? Então é um plano de justiça. Se Jesus falou que não é para pegar, amados, é que não é. A questão é a desobediência. Deus te colocou aí, amados, justamente para você ser obediente. Você precisa ser obediente e obedecer os mandamentos. Jesus fala, né? Não é por sacrifício, é por obediência. Então vocês têm que ouvir Jesus, pelo amor de Deus. Tem que ouvir Jesus, não pode ouvir outra voz. É Jesus que vocês têm que ouvir. Ele é o único caminho. Senão vocês estão blasfemando, vocês estão contra o Espírito dele, contra o Espírito Santo. Né? Então, vocês estão com o caminho da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, você tem que ouvir Jesus. Não existe outro caminho. Se ele falou é obedecer, obedece. Fecha o olho e obedece. Entendeu? Porque ele sabe. Né? Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe de tudo. Então, a criatura ela é salva pela obediência. Né? Você perdoa pela obediência. Você ama pela obediência. Por quê? Porque Deus é o trino amor. Ele é o supremo amor. Né? Então é ele que é dele que parte tudo. Né? Então se ele quiser te dar o amor, ele vai te dar. Agora, como que ele vai dar um amor para uma criatura desobediente? Fala para mim. A criatura vai fazer o que com o amor dele? Né? Então existe uma justiça, mas não tem como. Você cresce no amor, você ganha o amor a partir do momento que você vai plantando e dando frutos no amor. Né? Frutos de obediência. Você vai se matando aí para poder Jesus viver em você. Não tem outro meio de você se salvar. Jesus ensinou isso na cruz, amados. Você precisa matar a carne para poder o Espírito viver em você. Agora, você tem força para isso? Não, lógico que não. Todos nós, ninguém tem. Agora, Jesus tem. Né? E quanto mais você vai se colocando, demorando, protelando, mais sofrimento você vai ter. Isso é lógico, é óbvio. Porque faz parte de uma justiça. Aqueles que vão acordando primeiro vão sofrendo menos. É nessa ordem que funciona. Por que vai sofrendo menos? Porque o Espírito é luz, porque o Espírito não sofre, o Espírito ele retém, é um sofrimento diferente da carne. Né? Ele sofre, mas ele suporta. É diferente. Ele tem força para suportar. O Espírito, a palavra diz, ele te dá o Espírito de poder, né? Quer dizer que tem força, poder, né? Amor e equilíbrio. Né? Ele não tem covardia nele. Por que a criatura sofre? Porque a criatura tem covardia nela. Né? Algumas criaturas que desenvolveram o lado contrário à vontade de Deus, elas aprenderam por meio e se livrando, se esquivando desse sofrimento, mas elas estão acumulando ele. Elas não estão... Porque tudo que você faz, amados, se você tem um balde de água, coloca na sua cabeça, se você tem um balde de água aí, para você ter que usar ele inteiro, né? Você vai ter que usar ele inteiro. Se você demorar para usar, você vai ter que usar tudo de uma vez, você vai sofrer. Né? Então é assim que funciona. Porque você vai abreviar o seu tempo aí. Então quando você vai, à medida que você vai tomando a água aos poucos, né? Você vai adquirindo aos poucos aí, você sofre menos. Você entendendo, você sofre menos. Por isso que Jesus fala que o fardo com ele é leve e o jugo é suave. Por quê? Porque ele te dá entendimento. E quando você entende, o sofrimento é menor. Agora, quando você não entende, imagina e põe no seu pensamento. Uma coisa que você não entende é horrível, porque você não entende. Você sofre sem saber por quê. Porque você está sofrendo. E a consciência precisa que você saiba. Porque se você sofrer sem saber, você não sofreu para Deus, entendeu? Então, para você pagar essa penitência, você vai estar pagando. Entende o seguinte, amados. Existe um plano, né, de resgate aí da criatura, espiritualmente. Então, a criatura tem que pagar uma penitência. Né? Ela tem que pagar uma penitência pelos erros, né, pela a falta de amadurecimento dela no espírito. Então, toda criatura tem que evoluir no espírito. Ela vai ter que evoluir para poder alcançar o nível de Deus aí. Ela vai evoluir para poder... Não o nível supremo de Deus, porque Deus ele é insuperável, ele é Pai, né? Mas um nível que agrada a Deus.
né? Que consegue atingir o que Deus pede, né? O que Deus necessita aí da criatura. Então, imagina só, você, existe um plano, né, onde você comete erros, tal, e você não sabe as consequências desse erro. Então é como se você não estivesse cometendo, né? Só que você vai colhendo, você vai sofrendo na carne, até você ter a consciência do que você está fazendo, dos erros que você está cometendo. Você já viu essas pessoas que elas pecam aí, elas nem sabem que aquilo é pecado, né? Só que vira e mexe, ela está reclamando. Ah, eu tô com dor aqui, ah, eu tô com aquilo aqui. Por quê? Porque Deus está avisando, só que ela não consegue enxergar, né? Então é preciso alguém passar um entendimento para ela. Ô, fulano, você está sofrendo, ó, porque você está pecando aqui, está pecando ali, está fazendo isso. Lá na antiga aliança era falado isso para as pessoas. Você pode ver que as pessoas sabiam que quando tinha uma dor, alguma coisa, vinha de um pecado, né? Aí o outro perguntou para Jesus: Jesus, mas a gente nasceu assim, tal, tal. Aí Jesus falou: é preciso, né, que algumas criaturas já nascem porque faz parte do plano de Deus, né? Daquela criatura nascer daquela forma. Mas cada um tem a forma de nascer, a forma de crescer, a forma de pagar os seus pecados aí, né? Cada criatura, Deus tem o plano dele aí nela, né? Existe uma justiça feita, a gente sabe que é justo, né? Então, amados, quando você vai cometendo os erros aí sem saber, é pior para você, porque você não deu nenhum passo. Mas você vai ter que dar os passos. Não tem como você pular a etapa, entendeu? Com Deus não dá para pular a etapa. Então você vai ter que sofrer uma carga maior para você sair desse nível e você vai crescendo. Porque todo espírito ele tem que evoluir, amados. Ele tem que crescer, né? E fala que Deus ele vai atrás da última ovelha, da 100ª ovelha. Então todo espírito vai ter que evoluir. Esses espíritos estão caminhando contrário, é lógico que eles vão sofrer mais, porque eles estão caminhando contrário, né? E Deus conhece a intenção do coração de cada um. Agora Deus conhece o engano, né? Agora Deus conhece a intenção. Às vezes se o espírito está no caminho contrário, mas dentro do coração dele está todo o caminho contrário que Deus planejou para ele, Deus plantou para ele, não tem nada da parte dele a mais, né? Ele não granjeou a mais ali, ele não fez nada a mais de maldade, né? Ele fez a maldade que Deus pôs ele para fazer e tal. Então é lógico que Deus vai ocorrer um perdão maior nele. É o que explica lá em Nínive, né? Quando Jonas vai lá falar com Nínive. Aquelas pessoas, elas estavam cometendo erros, mas elas estavam totalmente cegas. Quando Deus chegou com a verdade por Jonas, elas todas se arrependeram. E Deus aceitou o arrependimento. Por quê? Porque Deus conhecia o coração deles, né? É diferente da pessoa que conhece aí, né, que conhece da palavra, tal, que ela sabe que como que Deus é amor, tal, tal, ela sabe tudo e não obedece em nada, né? É diferente, é lógico, né? Então tem uns casos diferentes, amados. Então tudo isso vai pela intenção do coração. Deus conhece cada um, cada detalhe, né? Então, amados, a pessoa que fica, né, nesse plano aí de achar que porque ela não sabe nada, mas é prejuízo para ela, porque ela está plantando e colhendo e não está crescendo. E ela vai ter que crescer, né? É como se você tivesse, vamos supor assim, num buraco, né? E você quer sair, aí você vai lá, dá umas pedaladinhas e já escorrega. Aí aquela parte de baixo ficou toda lisa ali. Então você vai ficar toda hora no mesmo lugar, né? Aqueles games lá que a criaturinha fica lá no mesmo lugar presa ali e não consegue desenvolver nada, né? Então você está ali só sofrendo e não consegue desenvolver nada. Aí você não sabe o porquê do seu sofrimento. Então, amados, é necessário que você entenda o porquê do seu sofrimento, né? O entendimento é justamente isso. Como que eu saio da dor? Quando eu entendo a dor, né? Quando eu entendo a dor, eu supero ela, né? Você supera a dor entendendo ela. Porque você mexeu no conhecimento. Agora você tem que conhecer, você tem que entender, né? Eu vou lá e eu pego uma matéria para estudar, né? Eu vou lá e eu leio, eu tenho que entender aquilo ali para ter fruto, né? Só de ler não adianta, então você tem que entender, né? Então o entendimento é que vai fazer você sair, né? Por isso Deus faz esse projeto dele, aí, o plano dele, né? Que você vai lá, ele coloca você no pecado, né? Ele te dá a condição de pecado, mas a intenção dele é que você vença. Né? Você viu que ele falou para Caim lá. Então a intenção dele é que a criatura ela vença, né? Ele está querendo que a criatura ela dá frutos para sair, né? Para a justiça. Então ele quer que a criatura desenvolva nela, né? Ele dá uma força, né? Ele vai lá,
ó, isso aqui é ruim, ó, mas eu vou esperar você não fazer isso. Eu vou colocar aqui para você, mas não é para você fazer. Aí a criatura vai lá e faz. Aí ela tem uma carga maior, né? Aí onde fala que vem, que é tirado um espírito, vem 7 e tal. Então existe o nível maior, a carga maior, porque você precisa sair, né? Então vai só, né, aumentando. A criatura, quanto mais você. Isso é de acordo com o entendimento, com o conhecimento, né? Esses níveis aí. Agora, aí você vai lá, né? Tá preso num lugar, né? E pagando por algo e não está tendo recompensa nenhuma, porque você não saiu do lugar, né? Agora, quando você paga e entende, aí o seu pagamento é aceito por Deus. O seu sacrifício é aceito por Deus, o seu esforço. Por quê? Porque você está entendendo, né? Você reconheceu, você arrependeu, você reconheceu. Ó, pai, eu estou pagando isso aqui porque eu fiz isso, eu reconheço que eu errei, né? O senhor tem todo o direito de estar me castigando porque eu errei. Pode me castigar que eu suporto, eu vou sair dessa situação, não vou errar mais, né? Então, quer dizer, você está entendendo, você está crescendo espiritualmente. Você está praticando a justiça, você está praticando o amor, a misericórdia, o perdão, né? Então é assim que você vai saindo, amados. À medida que você vai praticando essas coisas, o amor, a misericórdia, o perdão. Por quê? Porque você vai entendendo que é necessário, né? Então você vai lá, comete um erro, né? Que o pai colocou para você cometer, ele fez esse teste, né? Então não adianta você falar assim, ah, fulano é mal, porque... Não, você tem que perdoar todo mundo porque Deus coloca, amados. Deus coloca a oportunidade de mal para todo mundo. Infelizmente, tem criaturas que elas, por não ter entendimento, elas caem no erro, né? Mas talvez elas tiveram menos entendimento, né? Elas tendo entendimento, elas rapidinho elas superam, né? Por isso que o primeiro passo é superar essa raiva, esse ódio, né? Essa raiva que Deus coloca aí na criatura, para ela poder ter uma carga aí em cima, né? Para ela sair. Então você tem que superar isso, né? Por isso que ele chegou para Caim e falou, Caim, você não pode fechar a cara. Você tem que ter, o pecado vem vindo aí e tal. Então é isso, amados. Então quando vier a raiva, o ódio, tenha paciência, procura dar frutos bons, né? Nega-se essa raiva, não aceita, né? Fala, não aceita essa raiva em mim, tal. Vai demorar um pouco, mas você vai vencer ela. A hora que você venceu, aí acabou o problema. Aí você vai dando frutos, né? Aí você vai plantando frutos bons no entendimento. Aí você começa a deslanchar, você começa a crescer no espírito, né? Vai plantando frutos bons, né? Não tomando mais raiva, não contando mais mentira, não contando nada para prejudicar o irmão, que você está prejudicando a você mesmo, né? Todo pecado que você faz contra o irmão, mas é você que você está prejudicando, não é ele, é você mesmo. Ele está ganhando uma oportunidade, né, de crescer na fé. Ele está ganhando uma oportunidade de superar, de te perdoar e de crescer, né? Então o mal concorre para o bem dos que amam a Deus. Entendeu? Então, no mundo de Deus, no reino de Deus, no Espírito, todo mal seu aí é fruto para o bem, né? Você acha que você está fazendo mal para os outros, mas não é para os outros que está fazendo, é para você mesmo, né? Por isso, os outros vão te perdoar. Por quê? Porque eles estão aproveitando a sua oportunidade de mal que você está fazendo para te perdoar e para eles crescerem na fé. É assim que funciona o plano de Deus, meus amados. Então, se colocaram, né? Se Deus colocou pessoas aí para te trair, uma traição forte aí, né? Algo poderoso aí tal, que não é qualquer um que superaria tal. Quanto mais grave você superou aí, melhor é para você, que perdoou, que aprendeu a amar, que entendeu que a pessoa foi coagida aí por Deus, né? Deus colocou nela aí preparou esse coração nela, né? Ela foi fraca e não aguentou. Então Deus, ele já sabe, né? Ele coloca cada criatura para cada criatura ali, né? Ele faz essa miscigenação, ele coloca as pessoas ali para poder umas atrapalhar a outra, né? É por isso que você vê falar lá no Gênesis, que fala assim, lá em Babel lá, né? Que fala que as criaturas estavam falando a mesma língua. Aí Deus falou, não, vamos misturar a língua deles. Aí misturou a língua para acontecer justamente isso.
essa miscigenação aí. Misturar a língua é justamente isso, amados. Não falar a mesma língua é colocar uma dificuldade para eles, né? Porque se eles falassem a mesma língua, o entendimento vem mais rápido e a criatura pode se prejudicar. Por quê? Porque ela pode usar esse entendimento com o coração mau e cair no buraco, né? Como tem muitos aí, né? Vem o conhecimento, aí eles estão com o coração mau, eles usam errado o conhecimento, né? Então Deus foi lá, misturou a criatura, não mistura, e a língua deles, né? Porque vai vir o fogo para eles ser testado no fogo, para eles vencer. Então tudo isso, amados, o fogo que vem para você é para você vencer, né? Então é isso, você vai ser vitorioso com Deus. E Jesus, ele te dá essa força, ele te torna o seu fardo mais leve, o jugo suave. Então ele te dá uma alegria aí dentro de você, uma esperança dentro de você, né? Então nisso consiste. Por isso que ele fala lá, tem a frase que fala, né, que tem 3 coisas importantes: a fé, a esperança e o amor. Mas a mais importante é o amor. Por quê? Porque o amor, ele supera tudo, né? E Jesus superou a outra aliança por conta do amor aí. O amor supera. Então Deus, ele colocou o melhor vinho para o final. É como você vê lá em Bodas de Caná. Bodas de Caná, amados, representa esse casamento de Deus com a criatura, né? Se você olhar lá espiritualmente, você vai ver lá as 12 talhas representando as 12 tribos de Israel. O número 8 representando, ele fala de 80 a 12 litros, né? 80 a 12 litros, representando 8, representando a circuncisão das 12 tribos de Israel, né? Então é tudo nisso, amados, o entendimento. Então quando você tem esse entendimento, você vai se tornando, né? Aí quando você vê o número 6, né, que é Deus que se dividiu lá para a criatura, né? Dividiu ali, está se fazendo metade com a criatura. É ele que está agindo ali, entendeu? Então quando Jesus fala, né, que transformou a água no vinho, é isso. O melhor vinho por conta disso. Por quê? Porque foi Jesus que transformou, amados. Foi a nova aliança, foi o Espírito, né? Então é o que acontece na nossa vida hoje. Nós estamos tendo essa oportunidade agora de ser aperfeiçoados por Jesus. É maravilhoso, né? Então, o tempo que a gente está vivendo é esse. Jesus deixou o melhor vinho para o final. O melhor vinho está sendo servido agora, né? Então você tá caminhando para um casamento maravilhoso com o noivo aí. O noivo está te esperando, né? Então é maravilhoso isso. A criatura, ela está caminhando para uma vida espiritual com Deus. Então você tem que entender isso. Você tem que entender que chegou esse tempo. Você tem que se alegrar com isso, né? Se alegrar, porque esse entendimento vai vir cada vez mais forte em você e você vai crescendo. Começar a dar frutos, plantar aí, que você vai começar a crescer espiritualmente e você vai ver que você está se aproximando de Deus. Isso é maravilhoso. É o melhor tempo para a criatura, né? Então é você crescendo, ajudando os outros que ainda não têm o entendimento, né? Tudo isso faz parte do plano de Deus. A criatura que ela vai acordando as outras, né? Por quê? Porque o amor, ele faz isso, ele proporciona isso, né? Então Deus, ele age assim, amados. E isso é maravilhoso quando você vai descobrindo, né? Você vai aprendendo a perdoar, é maravilhoso. Tem coisa mais linda do que o amor, do que o perdão, a misericórdia, né? Você conseguir, né, olhar para as pessoas e perdoar e amar. Isso é maravilhoso. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.